E aqui nós temos uns 3 pontos importantes. 3 pontos que são importantes para que nós possamos ativar, então, uma consciência que possa estar cauterizada, uma consciência que possa estar insensível, morta, congelada. E o primeiro ponto é que nós devemos assumir a responsabilidade pela nossa culpa pessoal. Os irmãos, quando eles começam a confessar e começam a conversar entre si, eles não culparam o pai por ser passivo. De fato, Jacó era um pai muito passivo, mas eles não culparam o pai. Eles não culparam José por ser um irmão favorito do seu pai. Eles não diminuíram o seu erro, não falaram que naquela época eles eram jovens demais, inexperientes demais. Mas o que eles falaram? Eles se tornaram totalmente responsáveis e culpados por aquilo que eles fizeram. O problema era deles, não havia mais ninguém. O crime que os irmãos haviam cometido havia mais de 2 décadas, porém ainda estava na memória deles a angústia daquela ação. O tempo, irmãos, não apaga o pecado e nem suaviza a sua consciência. O tempo não apaga a angústia. Nós podemos falar isso da nossa própria vida, né? Quando a gente tem uma atitude com outra pessoa e quando a gente é tentado ou quando a gente passa por uma outra situação, a gente faz algo ruim para alguém e a gente passa pelaquela mesma situação, nos vem a lembrança do que a gente fez e nós começamos, então, a sentir culpa por aquilo que a gente causou, para alguém. Alguns problemas, eles são, sim, relacionados a eventos e coisas que acontecem emocionalmente falando, né? A dor, a mágoa, são coisas em caráter emocional. Porém, algumas dores, algumas mágoas, algumas feridas, elas são tão grandes que elas acabam permeando não só o emocional, elas acabam indo para o lado físico. E a gente tem um exemplo disso quando nós lembramos, né, do adultério entre Davi com Betseba. E a conspiração que Davi tem, então, contra Urias, que era marido de Betseba, para que ele fosse morto. Então, em Salmos 32, de 3 a 4, eu vou ler rapidinho para os irmãos. Salmos 32, de 3 a 4, que diz assim: Enquanto calei meu pecado, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, e tornou em sequidão de estio. Aqui não havia o pecado, ele não havia sido confessado, não havia perdão, havia dor, havia angústia, havia mágoa, a angústia era tão grande de Davi que até os ossos dele estavam em constante gemido. Era uma dor que se passava do emocional e ia para uma dor física. Quando a gente, o irmão fez até um comentário sobre o filho, né, de José. Quando a gente então para pensar, de acordo com a aula que nós também tivemos na semana passada, da irmã Rose, o nome do filho de José, um dos filhos, né, que ele tinha 2, Manassés, o significado desse nome era Deus me fez esquecer. Então, muito provavelmente, quando José ele chamava o seu filho para com ele relembrava de Deus, ele relembrava do que Deus fez para com ele. Deus os fez esquecer tudo aquilo que os irmãos tinham feito para com ele, sabe? Ele não tinha rancor daquilo. Ele tinha as feridas cicatrizadas, guardadas, saradas, que foram saradas e curadas pelo próprio Deus no decorrer dos anos. A gente não vê uma pessoa amargurada, né? Deus os fez esquecer de tudo aquilo que foi causado a José. A gente vê isso quando ele dá o nome, então, para o seu filho.